Bom dia a todos, o meu nome é Walter Leite. Entendendo Ho'oponopono. Qual o significado real de Ho'oponopono? Como utilizar Ho'oponopono para transformar a vida do ente humano, do ser humano, para transformar o ambiente em que ele convive e as suas relações. Ho'oponopono também é um instrumento para harmonizar a subjetividade ou o interior de cada pessoa. Surgiu nas tradições antigas do Havaí. Era um método coletivo utilizado pelos antepassados para harmonizar e reparar conflito entre pessoas. E como era realizado? Primeiro, existia um mediador, que poderia ser um sacerdote, poderia ser uma pessoa da comunidade. Esta pessoa, este mediador, ele ouvia, se reunia, no caso, uma família ou várias pessoas de um clã, e cada pessoa colocava suas dores, suas mágoas, suas decepções, suas tristezas. Também eram realizadas orações, cantos, era feito um ritual. Através do mediador, cada pessoa procurava colocar sua situação, seu ressentimento, sua mágoa, sua raiva, sua decepção. E através desse processo de mediação se buscava a harmonização ou a eliminação do ressentimento, da mágoa e, por consequência, a libertação e a melhora de cada pessoa. Morná Simeona, uma kahuna, uma descendente de origem sacerdote, vamos dizer assim, do Havaí, ela pegou este método, criou um Ho'oponopono moderno, chamado de Ho'oponopono da identidade própria. É muito importante entender cada aspecto do Ho'oponopono. Ho'oponopono é um método que permite interagir sobre o nosso entorno e sobre tudo que vivemos, assim como tratar dos problemas a partir do único ponto de ancoragem essencial, nosso próprio ser. De fato, somos como um ponto no meio de uma matriz, que só pode se deslocar se nós nos deslocarmos. Esse método de desenvolvimento pessoal tem suas origens na tradição havaiana antiga, mas foi durante o século XX que conheceu um grande desenvolvimento graças aos trabalhos de Morná Simeona e em seguida aos trabalhos do Dr. Haleakala Hyulen e de Joe Vitale. Morná Simeona sempre utilizava uma frase no início de sua conversação. Ela sempre dizia que a frase é: a paz começa consigo mesmo. Estamos aqui somente para trazer paz às nossas vidas. E se trouxermos paz às nossas vidas, tudo à nossa volta encontra seu lugar, seu ritmo e a paz. Morná Nalamaku Simeona. Quem foi Normá Namalaku Simeona, Normá Simeona? Morná Simeona nasceu em 19 de maio de 1913 em Honolulu, Havaí, falecida em 1992 em Munique. Era filha de uma das últimas sacerdotisas havaianas que curavam pela palavra. Tinha assim de quem puxar. Antes de se lançar nesse processo, Morná foi curandeira e massagista.
Em 1976, decidiu adaptar as antigas maneiras do fazer tradicional de sua ilha à realidade social de seu tempo. Seu trabalho é fruto de sua educação, ligada ao catolicismo e protestantismo, e seus estudos de filosofia, principalmente filósofos indianos e chineses. Fez conferências pelo mundo todo e escreveu 3 livros. O básico 1, básico 2, sobre Ho'oponopono, e o básico 3. O que significa Ho'oponopono? Ho'o significa começar uma ação, e pono significa bom e honesto, justo, igual, calmo. O significado de Ho'oponopono remete à ideia de colocar em ordem ou então restabelecer o equilíbrio. E tem sua origem profunda, como eu já frisei, no ritual ancestral utilizado no Havaí. O karma. Ho'oponopono sempre teve a ideia ligada à ideia de memórias, à ideia de karma. Então, o termo karma comumente designa nas diversas religiões orientais o ciclo das causas e consequências ligadas à existência. Ele representa a soma do que o indivíduo fez em suas vidas passadas, na vida atual, ou que fará em outras encarnações. Para Mornar, o karma negativo, criado por tudo aquilo que obrigamos os outros a suportar em outras vidas ou na vida atual, deve ser pago de uma ou outra forma. Por isso, devemos passar por certas situações, muitas vezes dolorosas, que nada mais são do que uma simples reação dos atos cometidos anteriormente. Decorre disso o fato de sermos integralmente responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Esse é um dos principais preceitos do método Ho'oponopono. Uma vez que nossa realidade é somente a consequência do que provocamos em vidas passadas, um efeito bumerangue se produz. É indispensável integrar e aceitar essa noção para poder aplicar e viver Ho'oponopono de maneira eficaz. Agora vamos sintetizar o que a gente vai apresentar. Mornar, uma kahuna, uma sacerdotisa, nasceu em 1913 e ela pegou um método, que era um método comunitário, ancestral, de resolução de problemas, e transformou no Ho'oponopono da identidade própria. A ideia do Ho'oponopono está ligada diretamente à ideia do karma. O karma é tudo aquilo que a pessoa fez, realizou de bom ou de mal na vida, em suas vidas passadas, quem acredita em reencarnação, ou na sua vida atual. Se você é ateu, acha que tudo se acaba, então seu karma, para a sua concepção, estará ligada a tudo que você está fazendo na sua vida atual. Portanto, o karma. E este karma vai produzir um resultado, que pode ser bom ou negativo. O efeito bumerangue do karma é evidente. Se a pessoa praticou um karma negativo, de uma forma ou outra irá pagar. É aquilo que é dito de uma forma bem, aquilo que você planta, você vai colher. Ho'oponopono é este método criado pela Mornar, Ho'oponopono da identidade própria. Ele consiste num processo de harmonização da vida interior de cada pessoa. E para Mornar, o homem é formado de 3 eixos, que é justamente o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente segue das memórias tudo que o homem realizou e realiza na vida, ou mesmo que ele, em vidas passadas, estão contidas, armazenados em formas de memórias. Muitas vezes, estas memórias são inconscientes. Mornar utiliza um termo no Havaí
para designar esse primeiro eu, que é o subconsciente. Ela denomina de Unihipili. Unihipili é o criança em Havaí, é o nosso primeiro eu, que é a fonte das memórias. Então, é fundamental entender. O segundo eu é o consciente, é a razão, o intelecto, vamos dizer assim. Morná denomina este consciente a mãe. A mãe, ou em Havaí, é o Rani. Primeiro eu é o subconsciente, o Unihipili, que é a criança. O segundo eu é o consciente, é o intelecto, é aquele que faz a escolha, que decide. É a mãe, em Havaí, denominada Urânia. E o superconsciente, que é uma espécie de um eu superior, denominado de pai, o protetor, o que acolhe, pai. Este pai, em Havaí, é denominado de Amakua. Então, são 3 eus. A filosofia de Ho'oponopono é que o homem é dirigido de uma forma ou outra por suas memórias. E o homem está desorganizado, porque o homem está sendo, vamos dizer assim, recebendo influência positiva, negativa, está em desarmonia com seus 3 eus, e as memórias ou dados estão, de uma forma ou outra, produzindo ressentimento, mágoa, infelicidade, dor, tristeza, revolta, a angústia, violência, todas as consequências negativas na vida humana, o desequilíbrio emocional, as violências físicas, a infelicidade profunda, tudo isso são produzidos de uma forma ou outra pela falta de consciência desses 3 eus e pela desarmonia e pela perpetuação ou manifestação desordenada da Unihipili, ou da criança, através das memórias. O método de Ho'oponopono, que consiste, que significa consertar um erro, criado por Morná Simeona, que é justamente o método de Ho'oponopono da identidade própria, consiste em fazer a harmonização desses 3 eus, eliminando as memórias. E desta forma harmonizando o homem. E como é que é feito, Walter? Ela usa um método muito interessante, que é usando 4 frases. E é salientado, e é definido como verdadeiro, de que se a pessoa fizer um constante uso, uma repetição constante destas 4 frases, a pessoa irá harmonizando sua vida, seus 3 eus, e irá eliminar o conflito e, portanto, ficará disponível a receber a influência da divindade, que virá em forma de intuição. É fundamental esse entendimento. Então, será que funciona, Val? Eu aplico na minha vida, eu acredito. Tem pessoas que acham que isso é tolice, que não funciona, mas na verdade funciona. É um instrumento de limpeza. E a pessoa, se tiver persistência e utilizar este método como uma forma de vida, com certeza a pessoa irá purificar, harmonizar todas as memórias, mesmo a maior parte destas memórias o homem não se lembra, o homem não recorda, às vezes ele não sabe, mas elas continuam agindo. Então a pessoa vai sempre fazendo a repetição. Que frases são essas? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não é necessário você seguir esta ordem, você pode utilizar estas 4 frases da forma que você bem entender.
E elas devem ser usadas sempre, cotidianamente, e principalmente quando você estiver angustiado, aflito, com raiva, triste, com compulsão alimentar, ou de álcool, ou de sexo, querendo praticar a sua compulsão, quando você estiver com revolta, ressentimento, mágoa, se sentindo inferiorizado, para baixo, triste, angustiado, quando você está num ambiente e se sente inadequado, quando você se sente pressionado, não aceito, quando você se acha que é um nada, um zero à esquerda, você deve repetir. Toda memória ela se apresenta em forma de uma situação emocional, de um mal-estar. Quando você às vezes está angustiado, é uma memória que está se manifestando na sua vida, causando esse desequilíbrio emocional. Então, a sua criança interior geralmente é uma criança raivosa, ferida. E esta criança, ela é a sede de todas as memórias, ela manifesta isso em forma de desequilíbrio emocional. Então, quando a pessoa começa a utilizar este método com persistência, com constância, de forma permanente, não adianta você praticar um mês e deixar. Não adianta você praticar um dia e nunca mais pegar. Não adianta você utilizar isso e ficar dizendo não vai funcionar. Essa mesma forma que está dizendo que não vai funcionar esse pensamento é uma memória. Você pode ter memória de dizer eu não mereço ser feliz, eu sou desgraçado, eu tenho de pagar meu pecado. E toda vez que você estiver conseguindo sucesso, progresso, vai se manifestar. Então, meu amigo, o método consiste neste aspecto. Eu utilizo na minha vida, diariamente. Eu não, antes de dormir, minha meia hora antes de dormir é repetição destas palavras, destas 4 frases. E diante do meu desequilíbrio, diante da minha desarmonia também, eu aplico. Quando eu estou dirigindo no trânsito pesado aqui de Fortaleza, da mesma forma, eu utilizo estas 4 frases. E tenho notado durante uns 2 anos que eu venho praticando, tenho praticado de forma constante este método de vida e eu melhorei de uma forma fantástica. E já aconteceu que eu me senti e me sinto protegido. Uma vez aconteceu um fato que eu fiquei abismado. Eu vou dar, antes de encerrar o vídeo, eu vou trazer para vocês. Eu vinha dirigindo numa avenida chamada aqui em Fortaleza de Leste-Oeste, e é uma avenida bastante movimentada. Eu vinha, ela em 2 sentidos, eu vinha dirigindo, olhando uma saída. Eu queria pegar uma rua que me levasse para o centro da cidade. E me descuidei. Fiquei olhando e não olhei à frente. Meu carrinho velho, eu vinha dirigindo, olhando do lado e não olhei à frente. E de uma hora, quando eu vi, foi um impacto forte. Eu bati num carro importado, eu acho que era uma Hilux. Pá! Meu carrinho ficou, a frente ficou logo todo danificado. Eu digo, acabei o carro do homem. O prejuízo é grande. Mas eu calmamente desci e fui olhar o carro do homem, né, e ele desceu aflito também, olhou, perguntou o que foi e eu disse a verdade. Não, eu me descuidei, olhando para o outro lado, bati no seu carro. Ele olhou, isso aí numa calma muito grande. Ele examinou, eu examinei, ele perguntou, isso que esse seu carro foi agora? Eu digo, não iria mentir, foi na batida agora. Ele, vou olhar de novo, olhou, não tinha nada no carro. Ele foi embora, eu agradeci, fiquei com uma parte do prejuízo muito pequena em relação ao que poderia ter sido. E eu acredito que isso aí pode ter acontecido porque minha energia tem melhorado de forma fantástica durante esses 2 anos na prática do Ho'oponopono. Nada da minha vida eu feito sem isso. Então quero deixar essa mensagem, agradecer a todos. Se o amigo gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos, dê seu like. Agradeço a todos pela preferência.